Olá, sejam todos bem-vindos ao MenuCast 16, a mais um evento do Menu de Negócios. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje o papo vai ser extraordinário. Meu nome é Carlos Nunes, sou CEO e fundador do Menu de Negócios, um hub de empreendedorismo, network e desenvolvimento pessoal. Hoje eu estou com dois convidados aqui, estou com um grande amigo meu, um grande empresário do ramo da hotelaria, como co-host, e uma convidada espetacular, que vamos falar em mediação e negociação, Elisa Beiloni. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão, obrigado. Meu nome é Wagner Soares, sou empresário aí em Porto Alegre, no ramo de hotelaria, e vim aí pra gente bater esse papo. A gente já tava tendo um papo antes aqui, né, e tava maravilhosa a conversa, né, então as expectativas estão lá em cima, doutora Elisa, lá em cima. Muito obrigada. Eu sei que existe a venda antes da venda, mas o podcast antes do podcast é o Não, primeiro. esse é o primeiro. Estamos aqui com a Elisa Beiloni, referência nacional em negociação. Ela é sócia e diretora executiva da Câmara Sul Brasileira de Mediação e Negociação do Sul, credenciada pelo TJRS. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Que bom te ter aqui conosco. Muito obrigada, guris, obrigada pela recepção. Já praticamente fizemos um podcast antes, né? Porque a conversa estava muito interessante, muito bom mesmo. Então agora vamos liberar essa conversa, né? Para que outras pessoas então tenham a oportunidade de ouvir a gente conversando sobre negociação. Vai ser um presente, né? Até uma fundamental para os negócios, para a vida, para as pessoas. Nós estamos batendo um papo aqui de meia hora, eu já aprendi muito. É esclarecedor, né? Esclarecedor. Muita coisa que a gente acha que... Não, a gente sabe sobre isso. E a gente vê que tem ali umas letras miúdas que a gente precisa dar mais atenção, né? E como ela falou, tem uma questão cultural também, enfim, interessante. Mas vamos começar. Se apresente para nós, fale um pouco quem é você, antes de nós entrarmos na parte mais... Obrigada, Carlos. Bom, em primeiro lugar, eu sou mãe de 3 jovens, né? São 3 jovens, uma está no direito e 2 na psicologia, né? Eu sou mediadora, com formação pelo TJ, ali do Rio Grande do Sul. A nossa Câmara Mediadores do Sul é credenciada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma sócia, Adriana Menelli, que é da área da educação, da gestão da educação, e nós trabalhamos com mediação de conflitos, ou seja, o judiciário, tanto os advogados como os juízes, ou mesmo quem tiver interesse, traz o processo que está no judiciário e a gente leva para a Câmara e faz a mediação, né? E em geral a gente consegue bons resultados e se extingue o processo, né? Também se alguém quer trazer, antes de entrar no judiciário, a gente trabalha com alguns advogados também que fazem isso, que usam a Câmara, né? E trazem as questões contratuais, questões de direito de família, né? Para dentro da Câmara a gente faz um trabalho de aproximação, de mediação, né? Redige o termo e aquele termo pode ser homologado pelo Poder Judiciário, ou seja, a gente leva para o juiz, dá a validade, e aí hoje pelo Código de Processo Civil ele tem a mesma validade de uma sentença de um juiz. Então é uma grande vantagem, né? É uma alternativa muito interessante para aqueles que não querem ficar ingressando no Poder Judiciário o tempo todo, né? Tanto para os advogados como para as pessoas que lidam com negócios ou mesmo famílias, pode procurar até a Câmara de forma direta, né? E eu trabalho com negociação. Eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, na PUC, agora, recentemente, que terminou em 2023, e publiquei meu livro na área, né, que é a Renegociação e Mediação dos Contratos Empresariais de Colaboração. Estou aqui para... Nós vamos falar dele daqui a pouco. Adorei o livro, foi muito bonito, né? Então aqui eu trabalhei, na verdade, as questões das relações contratuais continuadas, que são aqueles contratos que se prolongam no tempo, né? Contrato de franquia, um exemplo, contrato de distribuição é outro exemplo, né? E aonde eu pesquisei e cheguei à conclusão de que, com alguns exemplos, né? E uma abordagem teórica bastante aprofundada, que se consegue resolver, né? Com elementos da negociação, da renegociação dos contratos, né? E eu acho que é por aí, né? Sou mestre em Direitos, tenho pós-graduação em Direito Empresarial. O currículo dela dá um podcast, né, Wagner? Sou ex-corredora, fui maratonista, meia maratonista. Tem um currículo vasto em muitas áreas. A gente estava até brincando antes, né? Não resume o teu currículo, dava 2 dias. 2 dias de podcast. 2 dias de podcast. Mas falando nessa parte de resolução, tem alguns estilos, tem algumas técnicas diferentes, tem alguns caminhos, tem alguns exemplos de... Sim, a negociação, assim como a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, é um ramo pouco estudado no Brasil.
né? Nós temos uma tradição de um direito muito positivado, ou seja, o direito que vem da lei, que é colocado no caso concreto, né? Isso é uma tradição, é da nossa cultura jurídica, que vem da Europa, da Itália, tradição romano-germânica que se diz, né? É o direito posto, digamos assim. Diferentemente dos Estados Unidos e da Inglaterra, que é o direito chamado common law. Lá eles têm uma tradição de muita negociação. Então nós temos, por exemplo, e isso está muito no meu livro, porque a base dele é Harvard, é a Escola de Direito de Harvard, e o programa de Harvard de negociação, né? Então eu não ampliei para outros caminhos da negociação de outros lugares do mundo que existem, né? Eu baseei ali para estreitar minha pesquisa. E lá a gente tem assim, por exemplo, na Escola de Negociação de Harvard, 100 anos de estudo da negociação. Desde de 1908 se estuda negociação academicamente em Harvard. A Escola de Negociação da Faculdade de Direito de Harvard é de 1981. Ou seja, mais de 40 anos também de estudo acadêmico da negociação. E aqui, como bem tu falaste, a gente acaba usando a negociação de forma intuitiva. Né? A gente não aprende sobre negociação. Aqui ela não é uma ciência, digamos assim, né? Deveria ser, poderia já estar nos currículos das universidades como ciência, né? A ser aprendida dentro dos currículos da Faculdade de Direito, da Faculdade de Negócios, de Administração, né? E não está, infelizmente, né? E eu trouxe isso, né? Porque é o que a gente usa também muito na mediação. A mediação tem momentos em que a negociação é inserida, né? A mediação é um pouco mais ampla, ela começa de outras maneiras, porque ela pressupõe que existe uma relação continuada entre as pessoas, é por isso que existe a mediação, né? A conciliação, ao contrário, ela é rápida. Então, por exemplo, se eu tenho um débito com alguma empresa de, sei lá, de fornecimento de energia, né, telefonia, então isso é uma conciliação, né? Não paguei as últimas faturas, como é que eu posso fazer para pagar? Isso é uma negociação de barganha, que a gente chama, né? Até para conseguir chegar, estreitar e conseguir quitar aquele problema, né? Mas a mediação não, a mediação ela pressupõe uma relação continuada, então são relações familiares, né? Que muitas vezes estão dentro da área do direito ali de família, né? Que envolve divórcio, prestação alimentícia, guarda de menores, bens, partilha de bens, né? As questões de empresas familiares também são muito afeitas na Câmara, a gente trabalha muito em empresa familiar, né? E contratos, tá aqui o livro, né? Contratos que perduram no tempo, né? Não é um contrato imediato, não é um contrato instantâneo de compra e venda, digamos, que se exaure naquele momento. Eu compro de ti esse microfone, tu me entrega o microfone e eu pago o teu preço. Né? A mediação não é para esse contrato. Né? A mediação é uma coisa mais contínua. É para um contrato, algo que pressupõe uma relação continuada. Sim. Né? Onde muitas vezes ou vão ficar atrelados, né? Porque é uma relação de família. Tipo a guarda de um filho. Exato. Tá? Ou porque é uma relação continuada de um contrato, por exemplo, que é vantagem manter o contrato. Né? Que a gente aqui, eu abordo isso no meu livro, a gente fala de custos de transação. Muitas vezes são contratos complexos em rede, assim, né? E em cadeias contratuais e tal, aonde o empresário não quer buscar outro parceiro comercial, ele precisa renegociar aquela estrutura contratual para manter aquele contrato, porque buscar outro parceiro pressupõe incidir em custos de transação, né, que é um termo econômico que é trazido da administração e que é colocado no direito, né, para minimizar, digamos assim, o custo do empresário. Né? Então, cada vez que ele tem que buscar outro parceiro, ele tem que incidir em várias questões, como novos contratos o advogado vai ter que fazer, né? Vai ter que buscar o parceiro, tempo, vai ter que quebrar aquele contrato anterior, que deve ter uma multa, né? Então, isso a gente trabalha na mediação, né? E dentro da mediação tem uma etapa que é a negociação. Depois, né, de estruturadas certas ferramentas que a gente usa na mediação, a gente consegue chegar lá na negociação. Porém, também a gente tem a negociação, né, que pode ser feita pelos advogados, entre eles, né, considerando as causas dos seus clientes, né, e dentro e fora do Poder Judiciário. Né? Então, muitas vezes, um advogado, isso já é inerente à atividade do advogado, porém, muitas vezes ele não sabe
Ele faz a negociação de forma intuitiva, Sim. né? E aí ele erra. É muito comum a gente ver nas mediações, muito comum os advogados errarem na negociação. E aí colocam em xeque os interesses do seu cliente, né? Agora, faz o quê? Umas 2 semanas atrás, eu estava lendo, aqui no livro também tem alguns precedentes jurisprudenciais, né, que a justiça coloca ali, que estava vendo, assim, um contrato que foi até o STJ, né, ou seja, foi levado pelo advogado até o STJ, buscando uma resolução através do direito posto, né, que o juiz diga, ó, estou colocando aqui o contrato. Quem que tem o direito aqui? É o contratante A ou B, né? E o juiz não se manifestou até chegar lá no STJ, e o STJ disse, não, tem que voltar, vocês têm que renegociar, porque isso aqui não é a matéria de direito, é a matéria aí de vocês. Ou seja, tem que saber suprir as lacunas que tem no contrato através da negociação, né? Então, eu me proponho, né? Agora estou lançando minha primeira turma na minha mentoria de negociação jurídica, é bastante voltada. Esse programa, são 6 encontros. É algo novo, né? É novo. Então, recém foi bem estudado, assim, eu fiz um combo, eu peguei uma estrutura bem montada, e é mentoria que se chama, por quê? Porque vai ter muita interação. Não é um curso gravado que vai ser colocado lá com técnicas negociais, isso já tem, tá cheio, né? Eu faço uma proposta mais aprofundada e com menos tempo. Né? Ou mais seja, direto ao ponto mesmo, mais sem direto muita enrolação. ao ponto, exatamente, considerando casos práticos, considerando assim a essência do que a gente pode chamar em termos de negociação, né? Para realmente dotar esses profissionais e mediadores também, né? Que tem interesse, até o público em geral que tiver interesse não vai conseguir entender. Mas o curso, tem que ter algum pré-requisito antes? Tem que ser um advogado? Não precisa. Pode se inscrever e pode aproveitar o curso. Inclusive, se não for advogado, eu vou dar uma atenção bastante voltada também para essa pessoa, né? Porque pode aprender para ela, para a empresa dela, claro, e também para atuar, né? Com certeza. Nesse sentido. E tem um negócio muito, muito importante que tu falaste aí, que eu vejo que no Brasil, assim, tem muito aquela síndrome de Salomão, né? Olha, o meu problema é esse, o filho é dela, o filho é dela. Não, corta no meio, sabe? E quando tu consegue resolver isso e por outras vias, tu acaba antecipando a resolução e menos estresse, como a gente falou, estresse emocional, físico, de estar se envolvendo, estar indo atrás, estar buscando coisas que poderiam ser solucionadas aqui mesmo, até Brasília, às vezes, para resolver. Poxa, isso gera um desgaste muito grande, né? Então, eu acho que essa tua parte, essa tua área na parte de negociação é o que vai trazer muita resolução mais prática, mais rápida, assim. Envolvendo menos dinheiro, como tu falaste, menos investimento, pode dar uma sequência no trabalho, né? Então, acho que é isso. Exatamente, e principalmente na preservação de relações que são importantes, né? Quando vem um caso de família, por exemplo, na mediação, né? A gente costuma dizer para eles, assim, porque eles vêm muito polarizados. A polarização é algo que é inerente ao ser humano. Eu tenho razão e o outro lado não tem razão. A gente vê isso o tempo inteiro, né? Porém, a gente consegue colocar, primeiramente, para eles, que eles, apesar de terem razão, né? E muitas vezes um tem mais razão que o outro, pode ser, né? Eles vão ficar atrelados o resto da vida pelos filhos. Eles têm que entender que não basta só ter razão. Né? Eles têm que achar uma outra maneira de poder lidar com aquilo tudo que tem e ficar atrelado para o resto da vida. Né? Mas o juiz vai decidir. Efetivamente ele vai, mas ele vai dar uma decisão que pode ser achada em menos de um mês. É a mesma. A mesma. Exatamente a mesma. Ou vocês vão conseguir, através da negociação, através da mediação, através da inteligência de poder, digamos, ter esse insight, né? essa capacidade de aprender através da negociação e da mediação, né? De criar uma situação ainda melhor do que a sentença vai colocar. Então, isso envolve menos custo, menos tempo, menos estresse, preservação das relações. Né? É aquilo que a gente estava falando antes aqui em off, né? A negociação e a mediação, elas são para gente inteligente. A pessoa tem que conseguir
se transformar e olhar de uma outra maneira. Ela tem que sair da posição dela, olhar de outra forma para poder reestruturar e ressignificar aquilo que ela tem ali. Colocando dessa parte, aí como tu colocou, tem uma coisa que nem falando de pais, né, separação e filhos, né, o filho, você tem que pensar que tem que ser um bom bem comum dos filhos, mas as pessoas não têm uma inteligência emocional preparada para entender, estão muito em cima da razão, como tu falou. E aí entra o teu trabalho, essa mediação e a negociação para que flua bem, né? Isso, porque senão um tem razão, o outro acha que tem razão e a criança fica nesse meio, aí crescem. A gente tem situações aí que estão no judiciário e são complicadas porque existe muita alienação parental, né? Que é uma forte, síndrome que é estudado muito na psicologia e que hoje tem a lei, né? Não é crime exatamente, porém é uma conduta que é extremamente prejudicial para a criança, né? Fica falando da mãe ou do pai na frente. Né? Então, assim, nas mediações no judiciário, a gente indica muito que os pais façam a oficina de parentalidade, que a gente chama, porque ali é trabalhado todos esses elementos, eles já vêm para a mediação com uma outra cabeça, assim, já melhora muito. Mas é aquilo que eu digo, tem que ser inteligente. A pessoa tem que conseguir captar, né, aquilo ali. Puxando um gancho, assim, das tuas experiências, o que não fazer numa negociação? De que forma não se fazer numa negociação para que ela possa ter fluidez, para que ela possa realmente ter um bom desfecho, né? Eu acho que o mais incomodativo numa negociação é a soberba. Tá? É exatamente a pessoa que se sente acima de qualquer outro, né? E quando a gente fala em negociação, a gente fala exatamente em gentileza. Tá? Não existe negociação que não seja gentil. Não tem. Aí tu não tem negociação. Tu tem uma imposição de alguém que tem algum poder. Porque vamos negociar entre duas partes. É troca, né? A etimologia da palavra negociação tem uma origem de uma coisa difícil. Né? Negociar é difícil. Até pela própria palavra ali, se a gente for pesquisar agora, não me lembro exatamente quais são os padrões ali que são colocados na etimologia, porém tem, né, ela traz uma atividade difícil, que foi gerada a palavra lá atrás, né, lá na época romana, né, e tal, como algo difícil, né? Então, se é algo difícil e a pessoa já chega numa negociação achando que é melhor, que é mais poderoso, que tem mais, que ele já não negocia, né? Claro. Tá? Ou ele vai se dar mal, porque o outro talvez tenha mais poder e não tá com essa soberba, e aí durante a estrutura da negociação ele vai ter que diminuir a sua intensidade ali, né? Claro. Isso é muito comum. Muito, muito comum mesmo, né? E bastante comum aqui no Sul. Né? A gente tem o Sul, pela nossa história, né? Aguerrida, o gaúcho é aguerrido, né? Então o gaúcho quer brigar, ele já entra para brigar. Então ele já tem uma polarização, ele já entra polarizado. Nós estávamos falando aqui antes de entrar, né, no podcast a questão das diferenças que tem nas culturas, negociais, né? Então nós temos aqui no Sul, o pessoal é muito aguerrido, então já é difícil, eles já vêm polarizados, né? Aí tu vai o carioca negocia de outra maneira. No carioca tu tem que ir na casa dele, tu vai na praia, tu tem uma relação mais pessoal, assim, para conseguir soltar, né? Sim. O paulista não tem tempo, o paulista é rápido de negociação. O paulista já aprendeu que negócio é dinheiro e dinheiro é tempo e eu tenho que fazer. O que é o negócio, como é que eu participo, como é que eu ganho. Às vezes, exato, né? Mas eles têm as melhores negociações que nós já participamos, né, na Câmara e tal, foram as de São Paulo. São Paulo tem um pool, digamos assim, de funcionamento de estrutura de negociação excelente. Sim. É bem bom mesmo. Por que tu acha isso? É mais da prática?
Teve uma escola melhor? Teve Não uma... sei, eu acho que é da cultura Da mesmo. cultura mesmo. Eu acho que é da cultura, sabe? Tem Eles aquela- já têm essa fluidez, porque lá o tempo é caro, né? Sim. Sim. A estrutura negocial, ela é cara. Então A eles ideia têm é que resolver. eles têm que resolver, eles têm que resolver fazer. rápido, E isso. a cidade é polo de muita coisa. Exato. Eventos, shows, empresas, negócios. Faz Então sentido. tem muita coisa acontecendo. Muito Eu rápido. até esses dias fiz um comparativo, tá? A população total do Chile é 19 milhões de pessoas. A população de São Paulo é 20. Só da Então. cidade de São Paulo. É mais populacional do que um país inteiro da América do Sul. Então, assim, ali a coisa tem que funcionar mais rápido, senão... É a maior cidade da América Latina, né? Eu Não, é a acho. cidade mais rica da É, América mais Latina. mais rica. Mais rica da Que América tinha Latina. uma- São Paulo agora não sei de cabeça, mas na nossa economia corresponde a, sei lá, quantos por cento? 40%, sei lá. Não, É algo grotesco, assim, de grande, né? Mas, enfim, e tem, assim, as várias, por exemplo, fora do Brasil, o americano, ele tem uma outra estrutura de negociação também, que a gente tem que compreender, né? A mesma coisa, Que os mostra asiáticos, mais né? poder? No caso, falando isso. Não, Os não asiáticos são mais calmos. necessariamente. Então, não? É uma questão cultural também. Os japoneses e os chineses, né? Os chineses têm uma tradição de, sei lá, 5 mil anos nessa área, né? Eles já têm uma estrutura, eles são extremamente calmos, eles não gritam, eles não respondem na hora. Então, assim, se tu vai sentar numa mesa de negociação com alguém que é de uma outra cultura, tu não pode prevalecer a tua, assim. E aí entra a soberba. Porque que tu aí falou, né? já começa a ter um ruído ali, né? Então, Sim. assim, é de boa índole já conhecer com quem tu vai negociar, né? Vai Estudar pesquisar, antes, sabe entender. quem é aquela pessoa, de onde é que é a origem, como é que ela negociou outras vezes, o que que aconteceu, né? Uhum. E então isso já vai da estrutura de uma negociação, né? E nessa mentoria eu trabalho as questões comportamentais, as questões de interação, de comunicação, de postura, né? Eu até não falei ali na minha introdução, porque acabei me passando, falei mais dos filhos, né? Mas eu tenho um curso de comunicação, uma formação em comunicação e pensamento crítico pelo MIT americano, o que me deu uma estrutura de comunicação muito interessante, assim, né? Então, isso eu trago no curso. Eu já trago algumas pontuações ali, né, daquilo que eu aprendi, desse caldo que eu venho estudando aí há É uma mentoria. 7 anos. Uma mentoria presencial, quantos encontros mais ou menos? São 6 encontros síncronos online. Às segundas-feiras, começa dia 11 de agosto, tá? Às 19 horas, são 55 minutos. Tá? Porque eu também estou me desafiando. Eu quero conseguir dar ali o meu recado em 55 minutos. E interagir com as pessoas que estão vindo, né? E aí são todas as segundas-feiras às 19 horas até o dia 15 de setembro. São só 6 encontros. Às segundas-feiras, às 19 horas, e aí Isso. tem o passo a passo todo ali. Toda a Tudo, estrutura. exatamente. E vai ter um e-book também para aqueles que participarem. Daí tem toda a estrutura Fica gravado do curso, depois pro fica pessoal também. gravado para quem participar. Tá lá na plataforma Hotmart. Nós vamos divulgar o link está na descrição. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que tem, assim, pessoas... Tem a foto aí, Marcão, para botar na tela, né, pra gente falar um pouquinho. Porque nós começamos a conversar baseado nesse curso aí, eu achei fantástico. Exato. Uhum. Porque às vezes a gente vê muito mais do mesmo. E tu tá trazendo algo aqui extraordinário. Obrigada. Não, hoje não estamos com o turminha técnico agora, mas vamos falar mais dele. Deixa Tá, eu ver o teu vamos lá. livro aqui. Vou Claro. falar um pouquinho desse livro aqui. Já tinha visto já. Negociação e mediação nos contratos empresariais de colaboração. Falando um pouco de empresa. Estava falando um pouco da parte, talvez mais familiar, a lei de negociação, né? Aqui também tem todas as partes. Não, aí é bem específico, porque esse livro... Mais empresarial ele aqui. ele foi um, digamos assim, um recorte, né? Na parte de mediação e negociação empresarial, né? Onde eu trabalhei apenas os contratos chamados juridicamente de contratos de colaboração. Que são contratos tidos de longo prazo, né? Onde existe uma estrutura negocial para funcionar por muitos anos. Exemplo, contrato de distribuição de combustíveis. Né? É um contrato de colaboração. Contrato de franquia. Mas como É um funcionaria contrato de colaboração. Sim. Porque quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, a gente tem que estreitar, né? Tem que Sim. alinhar com
com a estrutura, digamos assim, acadêmica, né, Uhum. da universidade que tu tá estudando, né, e aí tu tem que fazer um recorte, digamos assim. Então, dentro daquilo que eu falo de negociação, né, eu posso falar da negociação jurídica, que pode envolver aí casos de direito de família, casos de direito E onde de tem para vender família esse livro? empresária, tem na editora TOT, tá ali, THOTO, Vamos deixar um link depois TH, também. aliás, Legal. .com.br, né? É um livro Preciosidade. bem técnico, Não, né? Bem voltado assim para advogados e acadêmicos, né? Porque ele tem uma linguagem bem técnica. Aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, não sei se é uma pergunta, tá? Mas no caso até tu pode me dizer, que ele diz aqui, negociação, dever ou oportunidade? Ah, pois é, isso até tem um artigo bem interessante, saiu Chama numa atenção, revista portuguesa, que eu escrevi em coautoria com o meu orientador, lá da PUC, que me orientou nesse trabalho aí. O que acontece? Tem um autor aqui no nosso gaúcho, na área jurídica, que ele tem uma obra muito concisa nessa área, que ele trabalha exatamente a negociação, a renegociação de contratos, tá? E ele faz uma tese, né? É objeto da tese de doutorado dele, então ele faz uma criação ali, dizendo que os contratos têm que ser renegociados tendo em vista a boa-fé objetiva, que é uma questão outra do direito, né? Bem diferente do que eu trabalho aqui. E eu puxei isso aí e tirei um mote para mostrar que nem sempre tudo é jurídico, nem sempre tudo é obrigatório, né? Pode ser uma oportunidade que vem em benefício dos negociantes renegociar o contrato. Então, não necessariamente tem que ser algo jurídico, com uma tese que vai se impor naquele contrato e vamos discutir se é assim ou se é assado, não. Muitas vezes, o simples fato de renegociar o contrato, né, através de uma boa estrutura de negociação, que pode também ser feita dentro da mediação, a gente consegue manter o contrato, melhorar aquele contrato e melhorar a relação jurídica, a relação negocial que vai perdurar, né? Para fora. Então, a gente escreveu, eu e o meu orientador, sobre isso e foi colocada uma questão ali, no artigo que a gente fez, está colocada. Renegociação contratual. Seria uma oportunidade, né? E dever aí, ou oportunidade? dever né? ou oportunidade, Sim. né? O autor da tese, ele trata como um dever. Né? Entendi. Decorrente da boa-fé objetiva, é algo bem aprofundado no direito. Tá? Mas, assim, a gente trabalhou ali como uma oportunidade. Né? Então, eu tento tirar um pouco Mas é do jurídico, né? Dever ou né? oportunidade, Eu um olhar queria te fazer uma pergunta. Tu atua de uma forma unilateral, ou seja, alguém te procura para resolução, ou tu entra no meio do caminho e fala, olha, pessoal, para vocês dois esse é um negócio. Também. Entende? Também. Se tu puder esclarecer para nós assim, um pouquinho mais desse teu trabalho, onde assim, é o teu ponto crucial de atuação. Assim. O que acontece? Na Câmara, nós também podemos nos posicionar como negociadoras. Então, tu vem, nos contrata, olha, eu tenho a seguinte questão aqui, é uma empresa familiar, eu sou um dos componentes dessa empresa, eu estou com um problema societário lá, eu quero resolver e eu queria que vocês me representassem nisso, tá? Independente de ter advogado ou não, tá? E a gente pode fazer toda a intermediação, né, buscando a realização, a melhoria, a efetivação dentro do possível dos teus resultados, tá? Ou então a gente pode atuar como mediadores. E aí o mediador ele está no meio. Ele não é um negociador de um lado. O mediador ele é um terceiro imparcial. Ele não toma lado de nenhuma parte, né? Porém ele está ali para articular a comunicação e a interação através de ferramentas que muitas são usadas na negociação. Para estreitar os interesses dessas partes e chegar num possível acordo. Qual é a diferença? A negociação, ela visa o acordo. Se eu for negociar por ti, eu vou procurar entrar num acordo para que te beneficie aquele acordo. Na mediação, não. A mediação é uma intermediação. O acordo é um resultado possível na mediação. Tá? Muitas vezes fazem toda a mediação, mas
em alguns acordos que são mais técnicos, juridicamente técnicos, digamos um inventário, né? A gente chama os advogados e manda para os advogados, porque aí tem questões jurídicas ali que são bem específicas, que tem que ser relevadas pelos advogados. Por mais que eu saiba, eu sou da área jurídica, eu não posso passar por cima desse profissional, eu tenho que mandar lá para ele. Né? Aí tem que ele tá representando aquelas partes ali naquele inventário, então tem que ir para lá. Né? E aí é costurado lá o acordo. Né? Mas nós fizemos a interação, toda a comunicação fluir. Né? E já aconteceu em inventários, sabe? Às vezes teve uma questão, uma vez que eram 6 irmãos, eles nem se falavam. Estavam tudo entruncado, casa parada, não sei aonde, não sei o que. Entra na mediação, a gente tem toda a técnica, ferramentas, que a gente vai chamando. Fulana, sabe aquela tua irmã que não tá vindo na mediação e tal, que não fala com outro irmão, não sei o quê? Quem sabe tu, que sempre conversa com ela, convence ela, conta pra ela como é que tá acontecendo as coisas aqui. Traz ela para conversar conosco primeiro, né? Comigo e com a minha sócia, e contigo junto, para ela entender o que tá se passando e qual a importância dela nesse contexto. É importante isso, porque tem a parte emocional, né? Mas claro, e aí assim, sabe a casa lá do não sei o que tá parada lá, que o teu irmão mora embaixo, mas tu tá bravo porque o teu irmão mora lá e tu quer que ele saia, né? Faz uma coisa para nós, já vai avaliando essa casa. Avalia quanto que custa, quanto que o mercado tá pagando, quanto que não sei o que. Aí tu empodera. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é real, né? A gente empodera a pessoa diz, realmente, eu posso ser parte nessa resolução. Claro. Eu não preciso que o terceiro me diga, faz assim, tem que ser assim, tu vai vender a casa por tanto. Não, eu vou contribuir para esse funcionamento acontecer. Né? E na mediação a gente tem resultados muito bons em termos de relacionamentos que estavam quebrados. Às vezes não se recompõe exatamente como era, claro, né? Porque ficam as mágoas e tudo, e esse não é o motivo. Mas essa conversa traz mais a lógica do que o emocional, né? Exato. E aí tu faz pensar mesmo na solução, porque às vezes as pessoas ficam perdendo... Eu até tenho um caso de um amigo que tem uma situação assim, não vou falar no caso, mas passa-se anos, e as pessoas estão ali com orgulho de certas coisas e não chega a lugar nenhum daquilo, só fica... Né? Então ter um profissional para essa parte, para pensar, não, vamos resolver isso aqui, porque vai passar muito tempo, vai ter muito custo. Exatamente. Né? E muitas vezes tem interesses que estão por trás, Sim. que é o que a gente, através das ferramentas da mediação, consegue descobrir. Né? Tipo de outros terceiros? Não, tem até um caso que é usado na negociação, tá? Que é uma metáfora, que é usada na doutrina, que fala sobre negociação. Eu não me lembro qual é o autor que usou isso exatamente agora, porém ela é usada na doutrina, que é o caso da laranja. Tá? Existia uma laranja normal e tinha 2 gêmeas. Vamos usar, eu tenho gêmeas, né? Sim. 2 meninas. Elas estavam brigando por causa da laranja. Uma queria a laranja, a outra queria a laranja, e brigavam. E a mãe estava envolvida com outra coisa, olhou aquela briga e disse, mas o que é isso? Não vão brigar por causa dessa laranja. Pegou uma faca e cortou a laranja ao meio, deu metade para cada um. E elas ficaram olhando assim, aquela laranja cortada pela metade. Sim. Depois a mãe foi perguntar, o que aconteceu? Por que estão olhando para... Ai, mãe, porque eu queria toda a casca da laranja para fazer um doce. E a outra disse, eu queria o sumo da laranja para fazer um suco. Ou seja, cortar a laranja pela metade não fazia sentido naquela negociação. Né? Se fosse de outra maneira, delas duas iam ser as duas seriam satisfeitas. Isso é uma metáfora para mostrar que através da negociação a gente tem que, através das perguntas, e é isso que eu vou usar na mentoria. Porque elas queriam uma coisa, mas não diziam o porquê. Se elas chegassem tipo uma conversa de dizer porquê, não, então tá, tu quer uma parte, tem outra. Exato, que é a revelação do interesse que está por trás daquilo que tu tá mostrando. Né? E numa negociação complexa, existem interesses que estão atrás, né? E que muitas vezes não são revelados. As pessoas não revelam as suas coisas assim de uma hora para outra. Né? Então a gente tem técnicas, né? A negociação em si também, ela tem técnicas
Por isso que eu digo assim, não adianta ler livros sobre negociação, ajuda, tudo bem, mas a pessoa não consegue aplicar aquilo diretamente nas coisas dela, ela vai esquecer, ela não vai ter condições práticas de aplicabilidade. O que eu estou propondo? Eu proponho que as pessoas aprendam a aplicar. Então, eu não vou simplesmente ensinar a técnica de Harvard. Bota no Google ali, tu vai ter a técnica de Harvard. Claro. Agora eu quero ver tu aplicar aquilo ali. A aplicação é outra conversa. Né? E não só a técnica de Harvard, outras técnicas, outras condições, né? Então, eu falo em questões comunicacionais, né? De interação, como é que tu vai interagir. Tem a questão postural, né? Tem a leitura corporal, a leitura verbal, o que a pessoa está dizendo, o que ela está trazendo, como é que ela está se posicionando em relação àquilo ali. Tudo tem que ser analisado, né? As questões de interação, de tempo de resposta, né? Nós estávamos aqui falando antes de entrar ao podcast sobre a questão do silêncio, né? Nós tivemos um podcast nesses podcasts, né? Não, essa... Eu até estava falando no futebol, né? Eu assisto bastante futebol. E às vezes tá vendo, tá numa negociação lá de um jogador, ele diz, o time tal fez um recuo estratégico. Aí eu penso, tá, ferrou, né? Aí daqui a pouco, não, o outro fechou o negócio. E aí nós estamos falando alguns nomes de negociação e tu trouxe essa daí. Exatamente. Como é que ela funciona em si? É do silêncio, né? O silêncio, ele tem que ser muito bem dimensionado. Isso aí não é, recurso estratégico não é exatamente o silêncio, né? Porque certo. Quando a gente fala em silêncio... Só para uma pergunta, porque eu sou leigo, no caso, e a gente aqui tem uma aula. Vamos lá fazer o curso, Carlos. Não, vou fazer o curso, com certeza. Vou já vai passar as informações. Vamos lá fazer o curso, vai aprender. Menu, vai ser convidada para dar uma palestra. Muito obrigada, eu vou adorar. E em outros, mas assim, eu tô... Há 2 horas aqui aprendendo muito. Que bom! Que tarde maravilhosa. Às vezes a gente lê um monte de livro e não aprende. Agora eu tô com uma pessoa que vive, que escreve, que está trazendo um curso fantástico. Porque quando nós conversamos, falou em curso, eu vi que era diferente, mas como eu não conheço, né? Claro, Depois eu conversando contigo, não, Carlos, é algo diferente, é único. E assim, o conteúdo, mas não é só conteúdo, é vivência, é experiência, tá trazendo. Mas na pergunta ali, por exemplo, não sei se funciona assim, tá? Sei que eu dançava e eu sei que é estilos de música, né? Mas, por exemplo, tem a negociação barganha, tem a negociação silêncio. Existe assim, mas por partes? Vou falar do silêncio agora, mas... o que acontece? O silêncio é uma coisa, tá? Existem tipos de negociação. Tipos de negociação, é isso que eu queria saber. E tem a negociação integrativa, que é o que é trabalhado nesse livro e o que é a minha proposta, né? Que é a negociação que interage, que funciona no tempo, que ela se prolonga no tempo, que é aquela que envolve relacionamentos. Relacionamentos comerciais, relacionamentos familiares, relacionamentos dentro da empresa, societários, né? Essa negociação é uma negociação importante na medida em que ela trabalha as pessoas. Sim. Né? Ela trabalha todo o contexto relacionado a pessoas, emoções, postura, interação, a comunicação. Que tem que entender de pessoas, a negociação integrativa, que a gente chama. Tá? Então, até na doutrina é trazido isso. Negociação integrativa. A negociação distributiva é uma negociação de barganha. Tá? Então, em geral, ela é válida. Porém, a gente está falando daí de contratos instantâneos, né? Contratos, por exemplo, de compra e venda. Tu tá me vendendo esse microfone e eu tô te pagando um preço. Pronto. Nós não vamos manter um relacionamento. Aquilo aconteceu uma vez. Talvez aconteça lá na frente porque tu vai me vender outro, eu também vou te pagar o preço. Mas não tem um relacionamento. Não tem um relacionamento, mas, por exemplo, essa é pode ser barganhada. É bem comum que ela seja, né? Quanto custa? Não, mas eu quero pagar menos. Eu não quero pagar tanto. Eu achava que barganha vinha disso. Eu vou pagar menos. Me dá desconto de 10%. É válido. Tudo bem. Né? Tem gente que se ofende até, mas não é a necessidade, faz parte. É uma negociação. Agora, se eu contrato contigo que tu vai me fornecer 100 microfones todo mês por 5 anos, que eu vou usar na minha empresa, que eu tô fazendo podcast e eu vou ter 100 salas de podcast lá e vou usar, e tu me garante que tu vai fazer a manutenção desses microfones e tu me garante que eu não te devolva, né, assim, assado, nós já temos um contrato relacional. Nós já temos um contrato que vai perdurar no tempo e que lá pelas tantas vai dar um probleminha ali na frente, por algum motivo, sei lá, não chegou, tu encomendou os
sem microfones, mas não veio da fábrica. Uhum. E aí? Tem uma quebra de contrato, alguma coisa assim. E aí tu tem que renegociar. É isso que é trabalhado aqui. Tá? Aí a renegociação pressupõe, né, a acolmaltação das lacunas, que a gente chama em direito, que é achar onde é que tem lacunas, porque o contrato não vai prever tudo. Ele pode prever muitas coisas, mas ele não vai prever tudo. E aí tem que sentar na mesa e renegociar. Né? E é isso que o judiciário muitas vezes tem dito, né? Quando chega lá em cima, ele manda de volta e diz, não, vocês têm que renegociar isso aqui. Não, eu não posso decidir. Claro. Entendeu? Então, e é aí que eu entro, né? E aí eu puxo para a oportunidade que nós estávamos falando antes. Perfeito. Né? Ao invés de ser uma questão jurídica, posta, de tese, que vá convencer um juiz lá em cima, não. Muito antes a gente tem negócios aqui embaixo, a gente tem famílias aqui embaixo. Sim. Né? Vai esperar um processo judicial de 5 anos. Olha, a média é 5 anos, tá? A média é 5 anos. Um processo judicial na fase de conhecimento, que a gente chama, que é a fase que vai da propositura da petição inicial até a sentença. Depois ainda tem recurso, execução, um monte de coisa. Tá? São em torno de 5 anos. Esses são dados do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça está lá no cnj.org.br, tá? Que é o órgão que faz essa pesquisa todos os anos, né? São mais de 80 milhões de processos no Brasil. Isso dá mais ou menos 0,40 processos por pessoa. Uhum. É muita coisa. É muito, né? Tá? Tem processos que estão parados lá há 20 anos. Até porque a nossa legislação é muito grande, né? Muito ampla. É difícil, né? Também os juízes, eles têm um trabalho muito árduo, assim, e eles são muito especializados. Então, assim, não é qualquer coisa que merece estar lá para o juiz decidir. Deixa o juiz decidir aquilo que realmente precisa da aplicação do direito. Exato. Né? Aquilo que a gente pode resolver de outras maneiras, né, pode ser trabalhado dessa forma, só que é uma questão cultural. Ela tem que chegar nos mecanismos, né? E precisa inteligência. Alguma inteligência. Uma coisa muito importante falou. E levando em consideração também que a gente está falando de negócios e contratos de negócios, aquela frase do tempo é dinheiro se aplica, né? Porque vai levar 5 anos para resolver um processo. E como é que tu vai seguir essa empresa? Como é que vai seguir essa relação? Quebra empresas. Quebra Isso empresas, assim. A gente trabalhou uma questão muito interessante de uma empresa centenária, que eram sócias que estavam, até uma estava morando no exterior, estava lá nos Estados Unidos, elas não se falavam mais, né? E uma queria retirada, queria sair da empresa, né? E o marido dela tinha uma expectativa enorme sobre a condição da empresa. Ele queria milhões, assim. Não, quero 10 milhões para sair, né? E aí a gente chamou o setor comercial, envolveu, né, as pessoas que realmente estavam, que era já terceira ou quarta geração, não sei, pessoal bem jovem, muito competente, da família, e eles trouxeram todas as questões relativas a como a empresa estava naquele momento, né? Tá? Os demonstrativos todos lá. Então, aí nós tínhamos o quê? Que se chama em negociação um critério objetivo. Isso é trabalhado no curso, na mentoria. Né? A gente se baseia, não é assim, eu acho que eu tenho que receber 10 milhões. Bom, vamos ver o que a empresa traz aqui, o que realmente tem ali, né? Tá? Então é muito interessante, porque ali a gente conseguiu fazer o que a gente chama em mediação teste de realidade, que envolve o silêncio, muitas vezes, que a gente não chegou no silêncio, né? Eu tô quieto aqui, eu tô em silêncio. Que envolve o silêncio, que a gente mostra para a pessoa, através de critérios objetivos mesmo, assim, ó, tá aqui no papel, olha aqui, ó, olha que tá avaliado isso aqui. Não vale 10 milhões, vale 1. Né? E a pessoa fica flagrada com aquilo, muitas vezes, e aí, no silêncio, a gente retrai e não espera uma resposta imediata, porque aquela pessoa tem que ter um tempo emocional de interação e articulação dela com aquelas emoções que ela está sentindo, porque muitas vezes dá muita raiva. Eu estou pensando que eu mereço receber 10 milhões por essa empresa aí na minha saída, já tem 20 anos. Esse processo eram 22 anos que estava no judiciário. Tá? Tinha o inventário junto e tal. Então, a gente coloca isso e usa uma técnica chamada silêncio para se afastar um pouco, que às vezes até dá uns dias, né?
para a pessoa ir lá, conversar, né, validar aquele recurso que a gente trouxe, né, bom, eu preciso validar, vou perguntar para o meu advogado, né, e tal. E aí ele retorna de outra maneira, né, e esse é o uso do silêncio. E muitas vezes o silêncio também é usado quando a pessoa está muito emocionada, né. O uso do silêncio é bem importante para estabilizar, sabe? A não resposta, ela pode ser muito importante, né? Porque às vezes em relacionamentos, principalmente familiares, tem rompantes, né? Pessoas se irritam, elas têm a posição delas, às vezes tem muita razão até no que ela está dizendo. E aí ela fica brava. Passa o tempo. Né? Estamos aqui hoje com a Elisa Beiloni. Ela tem link na descrição. Vai estar vendo agora na tela aí uma imagem, né, do curso Mentoria em Negociação Jurídica Aplicada, Técnica, Prática e Resultados em 6 encontros. Vai iniciar no dia 11 de agosto. Vai ser sensacional. Já tem 2 inscritos aqui já. Já vimos uma breve sinopse do que é. Breve sinopse. Depois vamos passar o Instagram no final. Eu tô, assim, os melhores podcasts que eu já participei, que eu já tive. Que legal. Um assunto muito, muito importante para todos nós. Acho que esse curso aqui, acho que vai faltar lugar. Ah, não, é online, exatamente por isso. Eu digo no sentido assim, né? São 6 encontros, vai ter mais outras turmas, com certeza, né? Com certeza. Vão ter outras turmas, vão ter workshops também. Podemos fazer, bastante voltado também para áreas específicas. A gente estava falando da área de vendas aqui, né, anteriormente. Exato. Não é muito a minha área, porém a gente adapta, né? Também chama profissionais que trabalham com isso, né? E que possam se agregar. Nós temos o Menu de Negócios, que é um ecossistema com vários empreendedores, vários empresários de áreas diferentes. Então, é muito legal ter esse papo contigo. Às vezes nós fazemos uma dinâmica do Hot Seat, que as pessoas têm a cadeira quente, né? Sentam e falam a sua dor naquilo. Então, olha que interessante. É muito interessante. De repente pode fazer. E aí, às vezes, nós fazemos grupo. E aí, cada grupo eu coloco um líder que é especialista naquele assunto. Então, no grupo A tem um especialista em vendas. No grupo B tem um especialista em marketing digital e outro tipo em finanças. E aí a gente escolhe um número de pessoas, né? 3 pessoas vão dizer, como eu resolvo tal coisa? Como eu posso fazer para vender mais? Aí todo mundo no grupo dá suas dicas, claro, né? Participa, porque ali também é um momento que o empreendedor ele é muito sozinho. Então tu vai demonstrar tuas dores, tuas fraquezas, que outras pessoas também têm. Tu vai ver que tu não tá sozinha. Dão dicas de como eles fizeram e tem um especialista que vai dizer, olha, vai analisar aquelas dicas, né? Claro, uma pessoa inteligente, educada, não vai contrariar ninguém, porque não é uma coisa de certo ou errado, e vai encaminhar até para o grupo todo. Então é uma dinâmica muito legal. Muito e esse teu assunto, ele é muito importante para estar não só nisso, né? Eu quero muito. E às vezes assim, né, Lisa, no mundo do empreendedorismo, toda interrupção de projeto, ele gera uma dor também. No empresário que tinha um sonho plantado ali, que tinha uma semente de oportunidade, às vezes de mudança de vida, que às vezes por uma má negociação de contrato, ela acaba se encerrando ali. E a partir dali, é mais trabalho para ter que descobrir de novo o que eu vou fazer, por onde eu vou ir. Então, é de suma importância, e falo para quem está nos assistindo que busque conhecimento, converse com a Elisa, chama ela, depois ela vai dar as redes sociais, informações do curso, porque é de suma importância para não interromper algo que pode gerar frutos, às vezes dali a 2 ou 3 anos, né? Uma empresa, eu vi uma estimativa no Brasil que, enfim, 90% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Bastante, Muito dessas empresas deve estar relacionado a questões de negociações, ou negociações de entrega de produto, ou de contrato, ou de quebra de contrato. Então, é de suma importância, né? Ter essa... A gente até estava falando, né? Antes de iniciar aqui, eu na verdade, eu advogo até na área da resolução extrajudicial, né? Então, eu consigo fazer o contrato, ajudar a pessoa a fazer o contrato. Não é muito a minha especialidade. A minha especialidade é na mediação, né? Dentro da Câmara ali, principalmente, eu sou bem focada na mediação, na resolução de conflitos, né? E na prevenção de conflitos, digamos assim. Estou entrando bastante nessa parte aí de cursos e mentorias, porque eu já tenho uma carga de estudo muito grande, eu já consigo compartilhar com as pessoas o meu conhecimento de forma que as pessoas possam aproveitar isso, né? E o que eu trago é um assunto muito novo,
Então Com é muito certeza. interessante que as pessoas comecem a aprender, porque elas vão usar na prática delas, né? Então, assim, a recomendação que eu sempre dou é procure sempre um advogado quando for fazer algum contrato, né? Porque o advogado é o profissional certo para fazer isso. O advogado vai dizer, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, isso aqui é melhor desse jeito, é pior desse jeito, né? Ele sempre vai dar uma estrutura jurídica, né, para aquela questão que tu está querendo resolver de forma negocial, né? Então, claro, eu até estruturo um contrato, né, com a pessoa, mas não é a minha especialidade. A minha especialidade é a negociação em si, né? Como que a gente vai negociar o contrato que já está posto ali, né? Que já está estruturado, a relação que já está colocada ali, né? Tá? Então, muitas vezes também o cara já não está bem, né, no negócio dele, está rompendo vários contratos, com muitos problemas e tal, sim. Ele pode procurar a Câmara, por exemplo, e a gente vai renegociar isso aí, né? Vai tentar ajudar a renegociar. Ou como mediação, né? Chamando as duas partes, ou representando essa pessoa que está com esse problema, né? Também dá. Né? A gente tem toda uma aproximação, tem toda uma forma de chegar, né? E chamar essas pessoas para virem conversar, né? E renegociar. E os resultados, eles têm sido bastante interessantes, assim. São sempre positivos, né? Teve um caso só que teve um resultado negativo, que foi um problema bem do advogado que não sabia negociar e colocou em xeque a perder os interesses do seu cliente pela questão da soberba. Pela questão do eu sou mais, eu me acho, eu sei, eu que sei, né? Eu vou levar pro judiciário, eu vou deixar no judiciário, tá lá no judiciário, até hoje. Podiam ter resolvido em 40 dias. E falando em advogado, mandar um abraço para a doutora Rita. Fonseca, sim, né? a Conhece Rita, ela? claro, a Rita, eu fui por causa do livro, Sim. né? A gente começou a interagir, botei no Instagram e tal, e ela viu, ela é mediadora também, né? Sim, sim. E ela viu e me chamou para o canal dela. Ela é uma advogada de primeira, Rita, ela é uma advogada super integrativa. Isso é muito importante hoje. É um diferencial para o advogado, né? Ter um perfil como o da Rita. Ela trabalha, ela diz, né? Eu assisti a entrevista dela, ela fala que ela faz direito, não é direito de família, é o direito da família, ou seja, tudo que estrutura, né, o ambiente familiar ali, que seja importante para o cliente dela, ela interage. Ela estava assistindo, a Rita divulgou, né? Um podcast que nós entrevistamos ela aqui. E aí a Elisa viu, a doutora Rita aqui, vai conhecer ela, espetacular. Ela está 3 anos no Menu de Negócio, uma pessoa fantástica. Todo dia eu falo com ela. E aí ela me procurou para estar aqui no podcast. Isso. Então, como é muito legal, é bom falar nós temos outros lá, advogados fantásticos. Eu estou falando de negociação, tem o doutor Diego, tem o Vinícius, que é muito bom negociador também. E também ali no Menu é legal que tem essa troca. No dia da palestra dela, os outros advogados foram assistir, prestigiaram. E nessa ambiência não tem essa cultura da competição, porque cada um de nós é único, tem um propósito, é uma troca. Carlos? E ali é o momento da troca. E até ela falou, não, às vezes tem caso que eu chamo o doutor pra gente trabalhar junto, naquele caso. Exatamente. Então aqui, ó, dia 20 de agosto, vocês dois estão convidados para o Menu de Negócios no Bourbon Teresópolis, com 2 caras que eu adoro. Eles estão aqui no Vencer Hub, é o Marco Revilo e o Rafael Bertz. Eles vão falar de vídeos, de posicionamento, de autoridade, vamos lá, de audiência, de fotos. E aqui nós estamos na Vencer Hub. Tá bom ou tá ótimo aqui o espaço? Tá ótimo. Eu tô adorando. Tá maravilhoso. Muito bom conversar com vocês. Nós vem novidades de podcast aí, né, meu amigo? Não vamos dar spoiler agora. Mas... Fica a dúvida. Fica a dúvida aí, aguarde. Mas eu indico você para podcast, para gravação de cursos, para vir aqui conhecer. E é a nossa casa aqui, né? É um local que nós vamos estar juntos e eles estão conosco. Não vou dizer que eles vão estar conosco, eles já estão conosco e vão palestrar dia 20, já coloca na tua agenda. Estamos encaminhando aqui já para o final, que eu daria, né, vários episódios esse podcast aqui. Mas vamos falar um pouquinho mais do curso em si. Ele é só para advogado? Ele é geral? Como é que as pessoas vão te achar no Instagram? Fora tem um link aqui, pessoal. Clica no link, mas também para ir no teu Instagram, para te seguir lá. Fala um pouco do curso e se tem alguma coisa que tu gostaria de falar também, que eu não te perguntei aqui, se quiser acrescentar, referente ao curso.
Sim, obrigada. Na verdade, sim, a gente está usando esse espaço para a divulgação desse curso, né, que é a minha primeira mentoria em negociação jurídica aplicada, que a gente chama. Ele é bem voltado para a área jurídica, porque traz casos, né, que a gente tratou na Câmara e que são da minha experiência pessoal também, e também por causa da minha pesquisa, né, acadêmica, que traz essa questão da negociação e da renegociação. Então, eu foquei bastante ali. Porém, o que vai ser tratado ali é de interesse geral. A pessoa vai compreender os casos do direito que vão ser colocados ali. Não tem só material do direito, tem questões... Não são só termos técnicos. Não, né? não tem nenhum termo técnico. Ah, perfeito. Né? Na verdade, até nem tem. Né? O que vão ser trazidos são alguns casos ao final de cada exposição, com interação, né? Até para a pessoa que não é do direito entender, né? Como é que funcionou um caso na área do direito de família, e se eu tenho um caso na área do direito de família, o que eu não vou fazer então para incidir na mesma questão, ou estou passando por isso, como é que eu vou resolver? Né? Tem uma empresa familiar, está tendo uma briga na minha empresa lá, um dos sócios quer sair, o fundador faleceu e tal, como é que isso vai ser tratado ali, né? Porque, assim, com técnicas de negociação aplicadas para a pessoa efetivamente ter um material para resolver as questões dela, tanto na área jurídica, como também os mediadores, né? Ele é bem voltado para os mediadores, porque o mediador pega muita questão jurídica que vem, né? Mas também para negociadores, para pessoas que têm negócios, né? Ou que têm família, que querem aprender sobre negociação, vai ter toda uma base estruturada naquilo que eu consegui compilar, tá? E exatamente essa minha proposta, é fazer um apanhado geral, um combo, digamos assim, tá? Com interação das pessoas que forem participar, para que a gente possa trabalhar técnicas de negociação que são importantes nas negociações. Porque hoje o que acontece? Os cursos te dão o curso e... Bom, e aí como é que eu vou aplicar aquilo ali? Né? Então, como se fosse assim, um início, é um piloto, né? É uma proposta que a gente depois pode aumentar, pode fazer uma segunda turma, se quiserem a gente pode aprofundar, né? E é mais ou menos por aí. E o teu Instagram? O meu Instagram é o meu nome, Elisa com S, _ Beilone, que aí tem que soletrar. Tá na descrição também, né? Tá, Elisa Beilone, eu acho que depois vai... É origem árabe e alemã. Né? Alemã, eu tenho tripla cidadania, sou brasileira de coração, eu sou árabe com alemão, uma mistura difícil que existe. De existir, a gente quase não vê, né? Mas é exatamente isso, né? Maravilha. Meu amigo, o que tu achou do podcast aí? Que bom te participar, tu veio aqui para uma reunião, eu já te convidei para ficar aqui. Isso. Porque a ideia é essa mesmo, né? Fluiu um bate-papo muito gostoso, uma coisa do teu interesse, do meu, e nós estamos trazendo aqui como informação também. Ela tá divulgando algo que vai ser extremamente útil. Com certeza já tem 2 inscrições aqui. Obrigado. E vou divulgar geral, né? Não só para quem é do menu de negócio, mas todo mundo é importante para conhecer. E o que eu ia até, te peço desculpa que eu te interrompi, às vezes, mesmo que tu vá contratar um profissional naquela área, é interessante tu saber. Exatamente. Né? Então, como tu falou ali, tem várias áreas. Aí eu tenho que saber, não, a minha situação é sobre essa área aqui. Exato. É a doutora Rita, a situação é a Elisa. Exatamente. Porque senão vai procurar pessoas de perfis diferentes, vai perder tempo e vai perder dinheiro. Exatamente. Fora isso. E vai aprender a negociar muitas coisas na sua vida pessoal e de negócio. Eu também queria fazer, depois, com calma, eu vou elaborar de negociação básica, negociação pessoal. Legal. Né? Que a gente pode usar dentro das relações da gente, pode usar dentro da família, pode usar com os filhos, né? Porém, claro, eu vou ter que focar numa estrutura bem mais voltada para esse núcleo, né? Digamos assim. Então, a gente pode trabalhar a negociação de várias formas, né? Esse é o primeiro, eu pensei mais nos advogados, né? E nos mediadores, porém ele tem interesse geral, vai aproveitar muito se estiver ali, né? Também vai enriquecer, assim como tu tem ali o que tu fala que faz a roda de negócio, menu de negócio. É a mesma coisa, sempre enriquece, traz, né, também a sua experiência, vai lá e aprende como que é visto, né, determinadas questões ali em termos de negociação, e certamente vai aproveitar muito, né? Não, com certeza. Com certeza.
Me diz aí o que tu... Deixa um recado final pra galera, diz o que tu achou do nosso... Primeiramente, eu acho que a dádiva da racionalidade é poder refletir, né, pensar e aprender todos os dias. E eu acho que a parte boa de trabalhar a comunicação, assim, né, enfim, é poder estar aprendendo com pessoas especialistas nas suas áreas e com muito conhecimento como tu tem. Então, parabéns, doutora Elisa. Foi realmente uma tarde agregadora de muitos conhecimentos aí que com certeza a gente vai levar adiante, né? Com certeza, como tu disseste, é uma área muito nova, mas todo mundo conhece alguém que sofre desse problema. Então, agora a gente já sabe com quem a gente tem que falar. Tá? E assim, eu tô extremamente grato, obrigado pelo convite aí. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Bastante tempo. 20 anos de história aí já, quase. Você vê só, né? Então tá, muito obrigada por os dois estarem aqui comigo também. Foi um Como papo é que tá sendo pra ti legal. aqui o papo, né? Porque, como eu te falei, uma coisa é nos falarmos e a outra coisa é na realidade aqui. Como é que tá sendo para ti participar aqui do MenuCast, vamos dizer aqui, podendo levar a tua mensagem, porque esse é um canal das pessoas contarem a sua história, levarem as suas mensagens. No teu caso, está trazendo muita informação, está trazendo um produtaço, algo fundamental para relacionamento, tudo é uma negociação. E quando nós temos as informações certas, até posso chamar um pouco de técnica, porque acontece comigo mesmo. Às vezes tu passa por uma situação, repete aquela situação, e aí tu lembra assim, não, eu tenho que agir dessa maneira. A gente tava falando, eu não sou muito de signo, né? Mas tudo bem, às vezes tu é do signo, tu fica mais agitado. Cara, eu fico agitado por isso. Agora eu vou me entender, vou me conhecer para não agredir aquela pessoa, né? Para falar de maneira certa que os relacionamentos são isso. Vender é comunicar bem. No relacionamento, a parte da comunicação, eu tenho uma namorada, eu converso muito com ela. Então um beijo para ela, Márcia Ruff. E a gente evoluiu um monte de coisas por isso. Que talvez num outro relacionamento lá atrás e é um aprendizado, né? Eu penso assim, essa é uma grande oportunidade. Tudo que trabalha com comunicação me encanta muito, né? Então, assim, eu saí da área jurídica, digamos assim, na minha caminhada, eu fui estruturando uma linha para a comunicação, né? Para o diálogo, para a interação. Eu penso que é através dessa interação que a gente evolui. Então, por isso que a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim, é uma evolução. Eu também sinto que esses canais que são colocados, esses canais são relacionais e fazem com que a comunicação flua e que a gente possa, efetivamente, produzir coisas que são positivas. O mundo está tão negativo, né? Tem tanta coisa ruim, tá tão polarizado em tantas esferas, não é? E eu penso que o meu propósito se alia ao de vocês na medida em que a gente está aqui para engrandecer, né, a colaboração, a interação, a comunicação e o enriquecimento do conhecimento como um todo, né? Então, eu agradeço imensamente. Maravilha. Eu que agradeço também, né? Nós agradecemos, é um prazer imenso ter aqui. Fica o convite, dia 20 de agosto. Você que é empreendedor, você que é empresário, que quer conhecer pessoas novas. Cada um de nós representa, no mínimo, uma lista de 200 pessoas. Então, você está num ambiente positivo com empreendedores, pessoas que pensam diferente. Você vai se conectar, você vai compartilhar, vai ter palestras, vai ter dinâmicas, vai ter técnicas, vai ter uma técnica de mediação, depois nós vamos conversar. Oba. Vai ser muito legal, você vai aprender. Então, convido você a conhecer o Menu de Negócio. E eu queria terminar aqui com um brinde. Nós brindamos. Clique no link, vai fazer o curso, eu vou estar lá com você. Até o próximo MenuCast. Um abraço e fique com Deus. Obrigada, um abraço.